Boa noite a todos. Meu nome é Adenival Aquino e é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco da minha história, histórias que a vida nos conta. Eu sou de Cuparaque, vocês não devem nem conhecer, né? Cuparaque fica no leste de Minas Gerais, faz divisa com o Espírito Santo, próximo a Mantena, uma cidadezinha muito pequena. Então a cidade era uma tribo indígena, né? A tribo dos Botocudos, e depois os Krenaques. Os Cuparaques foram extintos, aí só ficaram os Krenaques, que ainda tem uma tribo lá no Vale do Rio Doce, entre Conselheiro Pena e Resplendor. Então Cuparaque é aquele vilarejo onde tinha uma igreja católica, o cartório e algumas casinhas, né? Então quando a gente fala assim, Cuparaque, uma cidade, né? E quando eu falo que eu sou de Cuparaque, as pessoas, Cuparaque, que cidade que é? Não, eu nasci na roça, onde eu fui criado, sem o contato de pessoas, né? Bem na roça mesmo. E para mim estudar era uma dificuldade, porque a gente tinha que sair a pé e andar várias horas até chegar, né, no grupo escolar. E aí a gente chegava e ia para a aula, e depois da aula a gente voltava já com muita fome, né? Então a gente passava na estrada esperando encontrar uma fruta, alguma coisa, que era a nossa merenda, né? Não tinha merenda na escola como tem hoje. E na roça, chegava a tardezinha, não tinha nada para fazer, a gente ia contar histórias. A gente reunia para ouvir histórias dos mais velhos, né? E essas histórias foram fazendo parte da minha vida, foram sendo inseridas na minha alma. E é por isso que depois eu resolvi registrar algumas dessas histórias, que vocês vão encontrar no meu segundo livro, Histórias que a Vida nos Conta, algumas histórias que eu cresci ouvindo essas histórias, né? São histórias que toda tarde a gente ouvia de nossos pais, né? Sentado ali, família de vários filhos, né? Eu sou o quinto de uma família de 6. Então a gente sentava para ouvir história dos pais, e alguns dias a gente saía para ir em outras casas para ouvir histórias também. Então registrei algumas delas que fazem parte da minha infância, né? A gente não tinha televisão, o rádio era ligado algumas vezes só para ouvir, né, a Voz do Brasil, só para ouvir algumas músicas sertanejas, e a gente reunia também em torno do rádio, porque era algumas horas só, ouvia algumas músicas e desligava o rádio, porque a pilha era difícil também, né? Então, para comprar pilha só no final do mês, quando alguém descia e ia até a cidade para comprar. Então, uma vida assim muito difícil, mas uma vida muito maravilhosa, cercado pela família, né? E essas idas e vindas, e a gente apaixona pela primeira professora, né? E eu fiquei assim com aquilo na cabeça, um dia eu vou casar, e eu vou casar com uma professora. Mas como é que um jovem, né, um adolescente lá do meio do mato vai encontrar uma professora que vai fazer um investimento na vida dele, né? Então eu fui despertando, sempre eu gostava muito de fazer redação. Quando a professora mandava fazer redação, eu ficava assim fascinado, porque era o momento que eu tinha para escrever alguma coisa que estava dentro de mim, que estava na minha cabeça. Então eu aproveitava e fazia, né? Jogava aquilo
né, para fora, né, demonstrava aquilo no papel. Então, essas historinhas que a gente vai aprendendo no dia a dia. E aí eu tive que sair da roça, né, muito cedo para continuar os estudos, porque meu pai falava comigo, aqui na roça não tem muito futuro, a gente não pode investir muito na sua vida, então você vai para a cidade grande. E lá na cidade grande você vai estudar, você vai ser alguém na vida, e quem sabe um dia você encontra a sua professorinha. E eu saí, né? A primeira vez que eu fui na cidade grande, eu tinha aproximadamente 12 para 13 anos, e quando cheguei na cidade que eu vi o Rio Doce, aquela imensidão de água, né? Eu fiquei assim entusiasmado com aquela coisa toda, muita água, né? E a gente que ficava só na roça, né? Longe, distante das pessoas, aquilo me fascinou. E aí eu vim para Belo Horizonte e vim de trem, né? E o trem na época estava fazendo baldeação em Nova Era, porque tinha dado um problema, não sei se vocês sabem dessa história. Então fazia baldeação, chegava em Nova Era, tinha que pegar um ônibus até o centro de Belo Horizonte. Eu nunca tinha vindo em Belo Horizonte, cidade grande, então tudo para mim era assim, coisa apavorável, né? E quando chegou lá em Nova Era, eu sozinho, né? Peguei a minha mala e fiquei esperando o ônibus, entrei dentro do ônibus e fiquei pensando, como é que vai ser a cidade grande, como é que é isso, né? Quando cheguei, luz elétrica, aquela coisa toda, gente movimentando, né? Trabalhando dia, noite, eu ficava pensando assim, custei a acostumar, custei a me adaptar com essa ideia, né? Aqui eu falo sempre para os meus filhos, né? A gente quer comer uma fruta, qualquer hora você tem, se não tiver em casa, você vai no sacolão, tem uma fruta lá, não precisa de época, até fora de época você encontra, né? E a gente foi criado assim lá na roça, é como se o sacolão abrisse uma vez por ano e vendesse uma fruta só. Vocês imaginam como é que é isso? Então, tempo de manga, você só chupa manga, só tem manga, a única fruta é manga. Então você fica ali no período, na safra toda, chupando manga. Aí você chupa manga, faz suco de manga, doce de manga, né? Tudo manga. E aí acaba a manga, você fica naquela, só o ano que vem, né? Aí no tempo de laranja, você chupa laranja, faz doce de laranja, doce de casca de laranja, você usa a casca da laranja para fazer óculos, para fazer brinquedo, para alguma coisa, né? Então, essa é a história que eu venho contar para vocês hoje, que está aí no meu livro, né? Muito obrigado a todos, depois a gente continua falando mais